Salmos, capítulo 37. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por eles amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmos capítulo 38. A dor e o arrependimento do pecador. Salmo de Davi para lembrança.
Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam minha vida me armam laços, e os que procuram meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegre de mim. Quando escorregar o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a cochear. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém. Glória a Deus. Um comentário do versículo do capítulo 37. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Afinal, Jesus ele perguntou, aleluia, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Este é o povo mais feliz da terra, é os cristãos fiéis a Deus. Esses vão ser, aleluia, felizes eternamente no reino de Deus. Os ímpios, que querem a prostituição, a bebida, as drogas, as coisas erradas desta vida, serão lançados no inferno, e de lá nunca sairão. Eis aí a felicidade dos justos. Aleluia, somente os justos serão felizes. E quem é justo senão aquele que aceita Jesus Cristo e vive para Ele, aceitando a Ele como único, suficiente e salvador da sua alma e Senhor, né, para obedecê-lo em toda a sua doutrina, em todo o seu ensino. Porque Jesus falou, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos digo? Porque aquele que fala que é Senhor, Senhor, que Jesus é Senhor, Senhor, mas não faz o que ele manda, aleluia, ainda está em condenação, ainda está em pecado, pois não matou o seu pecado. Seu pecado ainda vive, não é uma nova criatura. E se perseverar no pecado, será infelizmente lançado no inferno pela sua própria desobediência, pelo seu próprio pecado e rebeldia, né? Porque quantos, aleluia, é falado que o jeans não é de Deus, que o brim não é de Deus,
que a calça comprida, que eles falam que é feminina, mas não é feminina, calça é feita para o homem, não para a mulher, é pecado. E muitos não dão ouvido dessas igrejas mundanas, até mesmo se endurecem e perseguem os de sã doutrina. Mas, se perseverarem assim, vão ter um terrível destino, o inferno. Vão sofrer eternamente no inferno por não aceitar a santidade da palavra de Deus, não aceitar a obediência, os homens de bermuda fazendo academias, na vaidade, no pecado também. Se não se arrependerem, vão ter um terrível destino. Quando morrerem, eles vão dizer: Senhor, 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 não pregamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos muitos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o diabo e seus anjos, porque praticaste a iniquidade, praticaste o pecado, foste pela porta larga, não pela porta estreita. A porta larga é a calça comprida, que as mulheres falam que não tem nada a ver, muitas, né? A porta larga é o mundo do pecado, é o homem de bermuda torcendo para time de futebol, jogando futebol. Se a porta larga, a porta estreita é abandonar tudo isso por amor a Cristo e servir a Cristo de corpo, alma e espírito. As mulheres deixar a vaidade, deixar o brinco, o batom, os braceletes, aleluia, deixar as piranhas do cabelo, o bico de pato, deixar o mundanismo em geral, as pinturas de cabelo, o corte de cabelo é pecado. A mulher cortar o cabelo. Já o homem tem que cortar o seu cabelo. E muitos têm entrado pela porta larga, porque Jesus disse: muitos procurarão entrar. Eles estão tentando procurar entrar do seu jeito. Não, Deus vai me receber assim, mas não vai, porque lá não entra pecado, lá entra somente os lavados. Aleluia, lá só vai entrar homem com seus cabelos cortados, não cabeludo, e as mulheres com seus cabelos longos, não cortando os seus cabelos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Não na vaidade, não no pecado, aleluia, não no salto alto da bombagira, mas, aleluia, vivendo em santidade para com Deus, porque Jesus é um Deus santo e quer santidade no seu povo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. E o Salmos 38, Davi escreve para a lembrança da sua dor, porque ele pecou contra Deus gravemente. Ele cometeu o adultério e um homicídio, matando um servo de Deus, um homem justo, Urias. E Deus desceu a mão pesada sobre ele para juízo. E ele descreve: louvado seja Deus, o seu pecado. Veja bem, quanto mais o cargo mais elevado, mais a peia de Deus é maior. Quanto mais é dado, mais é cobrado, disse Jesus. E ele era rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a peia foi dobrada para cima dele. A peia é dobrada para você, meu irmão, que é pastor, presbítero, obreiro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, principalmente pastor, missionário, evangelista, a peia dobrada. Presbítero, diácono, a peia dobrada. Louvado seja o nome de Deus. Então nós temos que andar na linha. Aleluia, no plumo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Para nós ter dias felizes, dias alegres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e fazendo a obra de Deus com amor. Aleluia, glória a Deus. Como Davi foi perdoado, Deus perdoa a todos.
aleluia, que vem a ele. De maneira nenhuma ele lança fora. Não vês o exemplo de Manassés, homem que até matou os seus próprios filhos no fogo para os demônios, sacrificando aos demônios, e Deus o perdoou ele? Que é o seu pecado comparado com Manassés? Não é nada, meu irmão. Aleluia. Se arrependa dos seus pecados e creia que há perdão sim ainda para os seus pecados, mesmo que sejam tão grandes aos seus olhos. Mas Jesus Cristo, ele te perdoa porque ele fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Se arrependa, deixe o seu pecado e volte-se para Deus. Você que é desviado, você que, aleluia, pecou contra Deus, faça um concerto com Deus, aleluia, hoje mesmo, e viva para Jesus, para ter uma vida abençoada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E vamos ler principalmente o Novo Testamento. Amém.